Agora, abençoe poderosamente a vida do pastor Ezequiel Gomes, um homem do Senhor, um pregador do Evangelho, um defensor das verdades bíblicas, que o Senhor possa imbuí-lo do teu Santo Espírito e que assim, ó Deus, ele possa falar nesta noite, iluminado pelo teu Santo Espírito. Amém. Todos nós, ó Deus, possamos estar com o coração aberto para ouvir a mensagem. Fique conosco, é o que nós pedimos e agradecemos. No doce nome de Jesus. Amém, Senhor Deus. Amém. Amém. Pastor Ezequiel Gomes, meu amigo, das lives aí, eu tenho visto várias pregações do pastor Ezequiel Gomes, é um homem de Deus, um grande defensor das verdades bíblicas. Nossa igreja tem sido muito atacada aí, né, pastor? E o pastor Ezequiel aí, usado por Deus, tem aí defendido a fé adventista. Eu tenho certeza que nesta noite Deus irá falar poderosamente nos nossos corações, usando a vida de vocês, do Senhor, pastor Ezequiel. Que nós possamos agora nos preparar para essa mensagem que ele vai trazer para nós e que nós possamos também, ainda dá tempo aí de compartilhar o like e chamar mais pessoas para estar conosco. Pastor Ezequiel, a palavra é contigo. Deus abençoe. A palavra é contigo, meu amigo. Que honra e que prazer é estar aqui junto dos membros da Igreja Adventista, se eu não me engano é Santa Clara, né? Aqui pertinho, inclusive, né? Eu estou morando em Jundiaí e quem sabe um dia aí, quando a pandemia acabar, a gente possa se encontrar presencialmente, vai ser uma honra para mim. E tenho um carinho muito grande pela igreja aqui na região. Eu fiz estágio quando eu estudava no NASP, eu acho que foi em Sumaré. A gente passava assim um pouco perto da região ali, conheci o campus de Hortolândia lá do NASP, muito legal, muito gostoso. Muito bom estar unido, né, com a família da fé, com os irmãos e estar conhecendo cada um de vocês, cada uma de vocês. E que Deus venha poderosamente abençoar a vida familiar, financeira, espiritual, saúde. São todos temas muito sensíveis e importantes, né, da nossa vida no contexto de tudo que está acontecendo. Mas maior é aquele que está em nós do que aquele que está no mundo, né? Onde abunda o pecado, onde abunda a morte, onde abunda a incerteza, o engano, a graça de Deus é maior e esse é o nosso consolo. Bom, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia em Filipenses capítulo 4. Nós vamos ler do verso 10 até o verso 23. E enquanto vocês abrem a Bíblia aí, o título da minha mensagem hoje é Missão e Moedas. Sabe que eu queria começar contextualizando, enquanto vocês abrem a Bíblia, algumas coisas assim. Ser missionário, fazer trabalho missionário, pregar o evangelho, testemunhar de Cristo, dar estudos bíblicos, pregar sermões, visitar pessoas em hospitais, em prisão e nas suas casas e fazer o trabalho de evangelização é um trabalho assim muito interessante. Por um lado, ele é feito gratuitamente. Por outro, há algumas pessoas que recebem dinheiro para fazê-lo. Todavia, se a gente fosse colocar um preço no trabalho evangelístico, acho que não teria instituição no mundo que seria capaz de pagar um salário, né? Porque o trabalho do evangelho é um trabalho 7 dias por semana, 24 horas por dia. Se a gente reclama às vezes dos nossos trabalhos regulares de 8, 10 horas por dia, o do evangelho é um pouco mais exigente. E mesmo nos contextos de pouca folga que se tem, por exemplo, no ministério, quando a gente tem dedicação exclusiva, ainda assim você não deixa de ser um cristão, você não deixa de ser um representante da igreja, então você não tem folga para não ser cristão, né? E isso também é verdade não só em relação aos obreiros, pastores, assalariados da igreja, mas isso também é um pouco verdade em relação a todos nós. Mesmo a gente que não tem um trabalho numa organização religiosa com o objetivo específico de pregar o evangelho, a gente não deixa de ser cristão quando a gente está no nosso trabalho, ou no nosso fim de semana, ou em qualquer outra situação. Então eu queria provocar um pouquinho vocês e fazer vocês pensarem um pouco assim no envolvimento de vocês com o trabalho missionário. Como que tá, como que não tá. O objetivo não é
criar nenhum tipo de culpa por vocês não estarem fazendo tanto quanto gostariam ou quanto poderiam. E talvez muitos de vocês estão fazendo o tanto quanto conseguem e o tanto quanto, né, gostariam. Isso é muito particular de cada um. Todavia, se eu dissesse para você assim, ó, vamos gastar no mínimo aí umas 3 horas por dia evangelizando, aí você dissesse para mim assim, não, não dá tempo, não dá, não é muito difícil, eu não tenho esse tempo para fazer isso não. Aí talvez eu diria para você assim, tá, e se você dedicasse 3 horas por dia e eu te desse R$ 1.000 por mês, por essas 3 horas por dia, aí você relataria para mim lá, ó, nessas 3 horas na segunda-feira eu falei com o Miguel, com a Edna, com a Adriana, com a Jennifer, conversei com a Maísa, conversei com a Margarete, pronto. Aí na terça-feira eu conversei com a Sônia, com o João, com a Neuza, com a Cristiane, e aí eu vou fazendo o meu relatório, chega no final do mês, você me passa a sua conta bancária e eu deposito R$ 1.000 na sua conta. Se eu fizesse isso, você faria mais trabalho missionário do que você já faz? Essa é uma pergunta interessante e também ninguém deve se sentir culpado por responder que sim, tá? Às vezes a gente não tem um tempo para fazer uma coisa voluntária gratuita, mas se aparecer R$ 1.000 por mês, talvez esse tempo surja, né, na nossa vida e não tem problema nenhum com isso. Todavia, é muito complicado a gente fazer essa relação entre o trabalho missionário e o dinheiro, porque a gente não prega o evangelho por ganância, por querer ganhar dinheiro, todos nós nos envolvemos de forma voluntária, pelo menos a imensa maioria de nós, e mesmo aqueles que hoje recebem, entre aspas, para pregar o evangelho, também um dia já se envolveram gratuitamente. Por exemplo, na minha trajetória, muito antes de eu me tornar um pastor adventista, eu já fiz um monte de trabalho missionário, gratuitamente, sem ganhar nem R$ 1 por mês, muito menos R$ 1.000 por mês. Então a gente prega, visita, ensina, mesmo, por exemplo, no meu contexto, onde eu tive que estudar teologia. Então, a teologia custa R$ 1.000 por mês a mensalidade. Não é você ganhar 1.000 por mês, é você gastar 1.000 por mês. Né? E a gente faz isso. E por que a gente faz isso? Porque a gente tem o chamado de Deus, a gente tem o chamado da igreja, a gente tem a vontade de servir a Deus e fazer as coisas acontecerem. Então, o trabalho missionário e os recursos financeiros é sempre um tema muito sensível. Outra coisa, o dinheiro ele não está no foco do trabalho missionário. A gente não chega num interessado e diz assim, ó, se você me der R$ 50 por mês, eu te dou aula de Bíblia, cobrando a minha mensalidade. A gente não faz isso, porque a gente recebeu o evangelho de graça e a gente não teria como pagar por ele, e também a gente não está aqui vendendo o evangelho para ninguém. Por isso, inclusive, é importante que a igreja tenha dízimos e ofertas para sustentar o ministério, porque senão ninguém consegue se dedicar exclusivamente a isso. Porque a igreja não é uma empresa, não é uma indústria que produz produtos e compra e vende para ter lucro, para desse lucro pagar salário para todo mundo. Por isso a gente vive nesse contexto de doações voluntárias. E aí também é a minha provocação para vocês. Se eu tivesse um grupo junto comigo que pagasse dízimos e ofertas para vocês trabalharem, vocês trabalhariam? Sim? Não? Por quê? E aí eu queria falar um pouco sobre o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo viveu num momento da história da igreja que não é só que não tem internet para fazer live, né? Não tem muitas outras coisas. A estrutura muito diferente, né? O mundo muito diferente. Às vezes a gente perde um pouco da consciência histórica do quanto que o mundo mudou nesses últimos 100, 150, 200 anos, desde a Revolução Industrial até aqui. Pensa que por volta de 1700 ali começou a ter a Revolução Industrial e começou, por exemplo, a ter máquina de tear, né, industrial. Então você podia fazer roupa em larga escala. Antes disso, você tinha que fazer roupa na mão, era muito mais trabalhoso, muito mais complicado. Não sei se alguma das irmãs aí tem, ou mesmo dos irmãos tem alguma experiência com corte, costura e etc. É um trabalhão fazer cada roupa, né? Na Bíblia tem até umas treta por causa de roupa lá, a roupa de José era mais bonita que dos outros, aí já queriam matar o menino, né? Porque tinha uma roupa colorida, já estava acima dos outros, né? Porque é isso, e a gente às vezes vive num mundo de possibilidades hoje com
as indústrias, as coisas todas funcionando, que a gente esquece que o mundo não foi sempre assim, né? E na época do apóstolo Paulo, o mundo era muito diferente e não tinha uma igreja de, sei lá, no caso do adventismo, 20 milhões de pessoas no mundo, mas se você for contar os cristãos de uma forma maior, a gente tem aí talvez 1,5 bilhão, 2 bilhões de cristãos no mundo. Eu não sei se vocês já pararam para pensar, em 2 bilhões de pessoas, é pessoa infinita praticamente, né? Se eu tiver que apertar a mão no fim do culto de 2 bilhões de pessoas, vai demorar um pouco. Agora tem mais coisas. Se eu conseguir receber R$ 1 por mês de 2 bilhões de cristãos, aí o seu salário vai subir de R$ 1.000 para um pouquinho mais, não vai? E aí, como que é essa relação? Como que é isso? Será que isso acaba tornando assim a igreja um pouco de foco de alguma ganância, de cada um poder agora, não é querer agora R$ 1 por mês, não. E se for R$ 10 por mês? E se for R$ 100 por mês? E tem gente que dá para a igreja, às vezes, aí em dízimo e oferta 1.000, 2.000, 10.000 por mês. Então você vê que, às vezes, uma quantidade pequena de pessoas juntando um pouco de dinheiro é pouco dinheiro, mas quando vai virando muita gente, vai virando muito dinheiro. Só que o apóstolo Paulo não tinha nada disso. Na época dele, tinha poucos cristãos e a maioria dos cristãos era de origem pobre. Cristianismo nunca foi sinônimo de riqueza. Pelo menos um cristianismo verdadeiro. E existe na Bíblia e no Novo Testamento e no Antigo Testamento um monte de alertas assim sobre ganância, sobre a gente às vezes assim tá tão preocupado com dinheiro, ou o amor do dinheiro é a raiz dos males, né, de todos os males. Tem um monte de alerta na Bíblia. Chega no fim dos tempos lá, quem não recebe a marca da besta não pode comprar ou vender. Então o cristão, ele vive sempre meio que em alerta em relação a isso. Até porque se a gente tiver muito dinheiro, começa a ter muita tentação em relação a algumas coisas, não é verdade? Quem tem dinheiro pode comprar um monte de coisas que o dinheiro compra. E às vezes o dinheiro também compra pecados, né? Que você não poderia viver se você não tivesse dinheiro. Então o cristão ele sempre tem um pouco de uma relação um pouco ambígua e um pouco complicada com a riqueza e com o dinheiro. E a maioria dos cristãos é pobre. E aí que volta um pouco a vida do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele, aqui na carta aos Filipenses, ele está preso. Esse já é um primeiro problema, porque geralmente, não sei se vocês percebem que gente rica não fica presa. Assim, não é que a pessoa não vá presa, às vezes até vai, fica um pouquinho ali e daqui a pouco solta, né? Não vamos dar exemplo político para não brigar com ninguém. Tem um ex-presidente aí que ficou preso um pouquinho, tá de volta e tá aí. Beleza. E não é só esse caso, a maioria de pessoas ricas não fica muito tempo presa não, porque com o seu próprio dinheiro você compra o juiz, você compra o policial, e ainda mais naquela época que essas estruturas não eram muito fortes, era até mais fácil, assim, né? Você rapidinho você saía da cadeia. Tanto que Paulo, depois dele ser açoitado numa das vezes que ele foi preso, quando ele fala que ele era cidadão romano, o pessoal já começa a ficar meio preocupado, porque tinham batido nele e tal, porque achava que era uma pessoa pobre qualquer aí, não tinha nada. Mas Paulo ele era um cidadão romano por nascimento. Então, primeiro de tudo que Paulo é pobre e está preso, né? Esse já era o primeiro ponto. E aí, o que acontece? Paulo ele vinha do judaísmo e aí ele se converte para o caminho do cristianismo. O judaísmo já era uma religião um pouco mais organizada, era uma comunidade maior do que a comunidade dos cristãos na época de Paulo. Então você já tinha um suporte financeiro e etc. se você fosse judeu como os outros judeus. Imagina assim, você é um judeu pobre, mas você chega na cidade que tem outros judeus e diz, posso trabalhar para você? Olha, eu só não trabalho no sábado. Beleza, sem problema. Não trabalha no sábado, trabalha nos outros dias, ganha e a comunidade judaica vai crescendo. Agora imagina você dizer assim, eu agora não sou mais judeu, sou cristão. Essa mesma comunidade não existe. E Paulo era responsável por criar essa comunidade. Paulo era aquele tipo de gente que ia na cidade que não tem ninguém cristão e ia lá pregar o evangelho. Entende? Essa era a coisa. E agora veja assim, ele pobre, tendo que construir as igrejas, o que não quer dizer construir prédio, quer dizer formar pessoas que viessem a crer e receber o evangelho.
para depois deles crerem e receberem o evangelho, talvez Paulo poderia dizer para eles assim, gente, custa R$ 5 um salgado, alguém pode me ajudar? Entende? Tipo, demora essa relação, até porque se Paulo chegasse pregando, venham conhecer o caminho da salvação, R$ 5 para mim cada um, ia ficar mais difícil para ele também, não é? Então Paulo tem que pregar o evangelho gratuitamente, e ele não pode ficar com foco em pedir dinheiro para os outros. E Paulo, muitos momentos do seu ministério, passou dificuldade financeira. E uma das poucas igrejas que ajudaram Paulo nas suas dificuldades financeiras é a igreja dos Filipenses. Vamos ler o texto aí? Filipenses capítulo 4, a partir do verso 10, eu vou ler do verso 10 até o verso 23, e depois eu vou comentar algumas coisas para a gente ser edificado na palavra de Deus, tá bom? Então vamos lá. Assim com a Bíblia aberta, a gente vai fazer mais uma oração, e aí nós vamos ler, tudo bem? Senhor Deus maravilhoso, obrigado porque a tua palavra está aberta diante de nós. Nessa noite queremos ouvir a tua voz, por isso, Pai, fala ao nosso coração, através da tua palavra, oramos em nome de Jesus. Amém. Bom, Paulo escreve assim: fiquei muito alegre no Senhor, porque agora, uma vez mais, renasceu o cuidado que vocês têm por mim. Aliás, eu estou lendo aqui na Almeida Revista Nova Atualizada, eu vou pegar a minha versão antiga, que talvez seja a maioria de vocês aí, verso 11 em diante. Digo isto não por causa da pobreza, porque aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Tanto sei ser humilhado como sei ser honrado. De tudo e em todas as circunstâncias já tenho experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Tudo posso naquele que me fortalece. Todavia fizestes bem, associando-vos na minha tribulação. E sabeis também vós, ó Filipenses, que no início do Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja se associou comigo, no tocante a dar e receber, senão unicamente vós outros. Porque até para Tessalônica mandastes não somente uma vez, mas duas, o bastante para as minhas necessidades. Não que eu procure o donativo, mas o que realmente me interessa é o fruto que aumente o vosso crédito. Recebi tudo, tenho abundância, estou suprido, desde que Epafrodito me passou às mãos o que veio da vossa parte, como aroma suave, como sacrifício aceitável e aprazível a Deus. E o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir em Cristo Jesus cada uma das vossas necessidades. Ora, nosso Deus e Pai seja a glória pelos séculos dos séculos. Amém. Saudai cada um dos santos em Cristo Jesus. Os irmãos que se acham comigo vos saúdam. Todos os santos vos saúdam, especialmente os da casa de César. A graça do Senhor Jesus Cristo seja com o vosso espírito. Muito interessante esse texto. Olha só os personagens desse texto. Tem Paulo, os irmãos que estavam com ele, tem os irmãos de Filipenses, lá de Filipos, tem os irmãos lá, os tessalonicenses de Tessalônica, tem até alguns cristãos na casa do próprio imperador do César, e isso é bem interessante, que agora o movimento de pessoas pobres e marginalizadas está influenciando até gente de alta classe, ou pelo menos de uma condição social um pouco melhor. E tem muita coisa legal aqui para a gente pensar a respeito. Primeiro de tudo, é Paulo conseguir falar de alegria naquele contexto super difícil dele. Paulo preso, Paulo com dificuldade, e mesmo que ele não tivesse com dificuldade financeira naquele momento, eu estou super bem de finança, mas estou preso, também não é uma situação ideal. Ainda assim, Paulo está alegre, e ele fala que ele se alegra sobremaneira, né, que é uma forma de dizer assim que ele fica assim muito feliz, não é pouco feliz. Por que ele fica feliz? Porque
mais uma vez os filipenses estavam renovando o cuidado deles para com Paulo. Aí você vai começar a entender o que está acontecendo. Ele está dizendo assim, não é porque ele é pobre e qualquer dinheirinho que entra ele fica muito feliz. Ele diz assim, eu não estou dizendo isso por causa da pobreza. Eu aprendi a viver contente pobre. Eu sei como que isso funciona. Eu sei ser humilhado, eu sei ser honrado. Então imagina assim, ó, tem lugares que Paulo chegou que ele foi recebido como um anjo de Deus. Lembra lá em Gálatas como que ele fala? Vocês me receberam como se eu fosse um anjo de Deus. Em outros lugares, lá em Atos, por exemplo, fala que Paulo foi recebido assim. Esse homem é uma peste, esse homem é uma desgraça, vamos matar esse homem. Paulo sabia o que era ser bem tratado e maltratado. Mas não é só isso. Paulo ele fala, eu sei ter abundância e eu também sei passar fome. E aí é um tapa um pouco na nossa cara, né? A gente vive num momento na história do mundo, não é que ninguém passa fome, pelo contrário. E muitos de nós aqui podemos já ter tido um pouco de experiência de passar fome. Mas hoje nós temos uma abundância de poder ir lá no mercado e comprar alguma coisa, ainda que o dinheiro não seja muito fácil, que as gerações passadas não tinham. Então é plantar, é caçar, é colher, é perigo. Mas até o mundo virar o que é hoje demorou um tempo. Então Paulo ele teve experiências que não são fáceis para ninguém passar. E se você já passou algo desse tipo como fome, você sabe como é. Também é verdade que nenhum de nós acha que pode comer tudo que quiser. E até é bom, porque senão vai explodir, não vai nem caber na tela daqui a pouco, né? Todavia, é verdade que a gente não pode comer tudo que a gente quiser, porque não tem dinheiro para tudo que quiser. Se você quiser viver comendo pizza todos os dias, custa 50 reais, 100 reais uma pizza, você vai ter que ganhar 5, 10 mil reais por mês só para comer pizza, fora todas as outras gastos de aluguel, luz, internet, não sei mais o que. Então, a gente não pode comer o que quiser. Mas Deus sustenta a gente tem o que comer em casa, glória a Deus, tudo bem. E, às vezes, as coisas podem ficar difíceis. As coisas podem estar difíceis hoje, pode já ter mais difícil no passado, pode ficar mais difícil no futuro. E, às vezes, Deus não poupa a gente como não poupou o Paulo. Só que a nossa tarefa no meio disso é a gente, de alguma forma, tentar não perder a alegria em Deus, a paz em Deus, o amor a Deus, por causa dos problemas financeiros. Porque senão também ninguém vai amar a Deus, né? Porque eu acho que a maioria de nós tem dificuldades financeiras. E se eu for ter que ter uma tranquilidade financeira para poder amar a Deus, estou perdido. Então a gente deve amar a Deus mesmo nas situações ruins e difíceis da vida. Senão não tem como. O que mais que Paulo fala aqui? Que ele sabe estar com fome, ele sabe ter abundância, e aí ele fala a famosa frase, né? Que é muito usada e pouco entendida. Tudo posso no que me fortalece. Isso não quer dizer que a gente pode fazer o que não pode. Eu não posso pular de um prédio e sair voando porque está escrito aqui tudo posso no que me fortalece. Não pode. Mas a gente pode, mesmo em meio à dificuldade, louvar a Deus, confiar em Deus, amar a Deus, mesmo Ele permitindo coisas ruins na nossa vida, na vida do mundo, na vida da igreja e etc. É isso que a gente tudo pode, e inclusive com foco especial nas coisas ruins. Eu posso ser humilhado, porque Deus me fortalece. Eu posso passar fome, porque se Deus quiser eu vivo, Ele vai me sustentar, mais cedo ou mais tarde, vai suprir, e se Ele me quiser morto e depois me ressuscitar, também está tudo certo. Eu posso morrer de fome, ou eu posso morrer em qualquer situação ruim, que eu não vou perder a minha fé em Deus. E quando a gente tem essa postura, a gente tudo pode naquele que nos fortalece. Não é ilusório, não é assim, eu posso voar, eu posso estalar os dedos e aparecer 1 milhão de reais na minha conta, eu posso fazer crescer cabelo aqui nessa cabeça. Não pode, não adianta. Você pode até comprar uma peruca, mas cabelo aqui nessa cabeça não pode fazer crescer. Inclusive Jesus falou sobre isso, né? Você não pode fazer as coisas mínimas, imagina aí fazer... Não pode. A gente não pode fazer o impossível para nós, mas a gente pode suportar todas as coisas naquele que nos fortalece. E aí Paulo continua
dizendo assim: vocês fizeram muito bem ao se associar comigo na minha tribulação. Paulo está alegre, mas ele não nega que ele está numa tribulação, num problema, numa dificuldade, está preso. E os filipenses estavam associados a ele. Associados no coração, na preocupação, no carinho, no cuidado. E aí, o que ele fez? Eles enviaram um dinheiro para Paulo. É o contexto aqui da carta. E aí Paulo lembra para eles: vocês se lembram como que foi no início do evangelho? Quando eu saí da região de vocês, da Macedônia, nenhuma igreja me ajudou a não ser vocês. Até em Tessalônica, quem sustentou o meu trabalho lá foram vocês, não foram eles. Paulo, às vezes, ele tinha um pouco dessa política, né? Quando ele chegava num lugar para começar um trabalho, ele não saía aceitando ser sustentado. Por isso ele fazia tendas, né? Que era um trabalho recorrente e que precisava sempre fazer, porque as coisas na antiguidade eram diferentes de hoje, né? Então, para você ter uma praça, um mercado, uma tenda, alguma coisa, você tinha que fazer, mas com o tempo ela vai, com o vento, ela vai quebrando, você tem que consertar, você tem que fazer. E aquele era um trabalho que tinha ferramentas simples para serem feitas, era um trabalho braçal, e ele sabia fazer e ganhava o dinheirinho dele com isso e se sustentava. E ele não saía aceitando dinheiro das pessoas. Por quê? Porque quando você aceita dinheiro das pessoas, elas começam a ter poder sobre você. Imagine, por exemplo, que eu contrato todos vocês para ganhar R$1.000 por mês para vocês ganharem R$1.000 para pregar o evangelho. Aí vocês vão prestar contas a mim. Aí vocês vão pregar o evangelho na ótica de quem? Do Ezequiel. O Ezequiel que é o chefe do negócio. Por quê? Porque ele que está bancando esse negócio. Ah, eu não quero que vocês preguem o sábado, não, porque o sábado é muito difícil, vamos pregar que pode não guardar dia nenhum. Ah, e eu tô pagando R$1.000 para vocês por mês. Aí se eu ficar sabendo que você está pregando para guardar o sábado, eu mando você embora e você para de ganhar R$1.000 por mês. Vira uma relação como se fosse uma empresa e eu sou o patrão e você é o empregado. Mas não funciona assim. E se Deus quer que eu pregue a verdade do sábado para as pessoas? Preciso pregar. Não é porque a pessoa que está dando dinheiro não quer. A missão não é de quem dá o dinheiro. A missão é de Deus. E às vezes, olha que situação complicada. A igreja dá o dinheiro para sustentar o pastor tem que repreender a igreja. Não quer dizer que toda repreensão é correta e etc. Mas em alguns momentos, um pastor às vezes tem que repreender uma igreja que sustenta ele. E não é uma relação simples e fácil você repreender a igreja. Mas às vezes é uma coisa necessária. E você tem que fazer de uma tal forma que a mensagem de Deus seja dada. O objetivo não é machucar, não é ferir, não é destruir, mas e também assim, sem se preocupar que a pessoa vai parar de ajudar financeiramente, porque se a preocupação for essa, deixou de ser igreja, virou partido político, virou, vou dizer tudo que vocês querem ouvir pra vocês me dar dinheiro. Isso aí chama venda, chama qualquer coisa que não é evangelho. E não é isso que Paulo está fazendo aqui. Paulo está dizendo, eu estava lá em Tessalônica e Tessalonicense não estava me dando um centavo. Quem estava me bancando era o pessoal lá de Filipos, para eu poder pregar em Tessalônica com liberdade, para poder repreender. Ah, mas então não vou mais te dar dinheiro, você já não dá mesmo? Deixa aqui que os filipenses entenderem a minha mensagem, eles estão me ajudando. E eu estou aqui pregando para vocês. Por isso a relação entre missão e dinheiro, às vezes ela é um pouco complicada. E outra, a gente não compra o céu com o nosso dinheiro, a gente não compra o perdão com o nosso dinheiro, a gente não compra as coisas espirituais com o nosso dinheiro. O nosso dinheiro é uma consciência que a gente tem e liberalmente a gente ajuda. Mas não é comprar bênção com dízimo e oferta, isso não existe. Não existe barganha com Deus. Aí Paulo ele continua dizendo assim, que eles, os filipenses, tinham enviado 2 vezes dinheiro para Paulo e essa agora era a terceira. A gente tem facilidades hoje para enviar dinheiro, né? O Banco Central criou o tal do Pix. Eu te dou o meu e-mail, o meu CPF, um número qualquer aí, você digita aí, papapum, em 1 minuto tá na minha conta. Fica a dica, irmãos, brincadeira.
Mas o apóstolo Paulo não tinha isso, tinha que pegar lá as moedinhas, andar 200 quilômetros, levar até ele na prisão. Inclusive, nesse contexto, a Bíblia diz que o Epafrodito ficou doente, ele quase morreu, porque às vezes você vai lá, pega uma malária, você, sei lá, enfim, qualquer problema que acontece, quebra uma perna na viagem, não tem hospital. Era um mundo muito diferente do nosso mundo. E eles já estavam na terceira vez que estavam enviando dinheiro para o Paulo. E o Paulo fala assim, eu estou dizendo isso não é porque eu quero que vocês mandem mais. É porque eu quero que vocês entendam que essa postura, ela aumenta o crédito na conta de vocês. Usando termos bem de finanças mesmo, né? Crédito, conta. Ainda que não era bem exatamente como a gente é hoje, tá? Não tinha número de conta no aplicativo da Caixa, não, tá? E ele fala assim, né? Recebi tudo, tenho abundância, Epafrodito me passou às mãos o que vem como aroma suave. Ele compara essas ofertas financeiras com o sacrifício no templo, né? O cheiro do churrasco, me perdoem os vegetarianos, é porque assim já a Bíblia fala, né? O aroma suave que sobe, que tem a ver lá com o incenso também, lá que era usado no santuário, como um sacrifício agradável. E aí o que é a resposta de Deus a esse espírito? Que Deus supre todas as necessidades em Cristo Jesus. Isso não quer dizer que Deus vai dar facilidade. Paulo não passou fome? Passou. Mas Deus não supriu as necessidades? Supriu. E Paulo aprendeu a louvar a Deus na fome e na fartura. E esse também é o nosso desafio. E Paulo aprendeu a pregar quando a igreja pagava ele e quando a igreja não pagava ele. E esse também é o nosso desafio. Não é pregar porque eu ganho 1.000 por mês, 10 mil por mês, 50 mil por mês, R$1 por mês. Não. A gente faz esse trabalho voluntariamente. Se os irmãos se ajuntam para ajudar, pagar dízimo, oferta, associação, união, divisão, sei lá mais o que, e ter pastor, e ter obreiro, isso e aquilo, legal, ok. Mas não é por isso que a gente trabalha. Mesmo que a gente não tenha isso, a gente trabalha também. De outra forma, a gente não é pastor, a gente é mercenário. De outra forma, a gente não é cristão, a gente está simplesmente servindo a Deus por dinheiro. E aí tem aquela famosa frase, né? Quem serve a Deus por dinheiro, servirá o diabo por um salário melhor. Não é verdade? Se a questão aqui é dinheiro, quem pagar mais leva. Mas a nossa questão não é dinheiro. Aí, como que Paulo termina o texto? Falando, né, que cada um saudar uns aos outros, da casa de César, e que a graça de Jesus seja com todos, né, com o vosso espírito. Então, irmãos, eu queria caminhar aqui para finalizar essa mensagem e falar algumas coisas importantes para vocês. Não importa qual é a sua situação financeira atual, o mundo não vai melhorar. A gente tem uma situação muito complicada em função do Covid, em função dos governos, em função da má administração dos recursos. Lembra que se a gente pegar R$1 de 1 bilhão de pessoas vira 1 bilhão por mês? Os governos estão cobrando imposto, é 27%, não é 1%. Então eles têm dinheiro. Mas para onde que vai o dinheiro? Vai para a corrupção, vai para a família deles, vai para o bolso deles. E a nossa saúde, o nosso trabalho, a nossa segurança não é nem que é segundo plano, é milésimo plano para eles. Se você levar um tiro, se você morrer de Covid, se você morrer de alguma outra doença, eles não estão nem aí. Essa que é a verdade. Então a gente não deve ter ilusões com o mundo de que as coisas vão melhorar. Entretanto, a gente deve ter a certeza de fé que Deus vai sustentar a gente, que Deus vai cuidar da gente, independentemente das circunstâncias. Um dia Elias teve fome, Deus mandou um corvo levar um pedaço de pão lá para ele. Um dia o Israel estava no deserto, bateu na rocha e saiu água. Como é que explica o milagre? Eu não sei, eu sei que aconteceu. E Deus vai cuidar de vocês, e Deus vai cuidar de mim, e Deus vai cuidar da gente. Não quer dizer que a gente não vai passar fome. Paulo passou, porque eu sou melhor que Paulo, eu sou zero diante de Paulo. E Paulo é zero diante de Cristo. E Cristo sofreu, foi pobre, teve dificuldade, teve trabalho braçal, nunca teve a vida fácil de grande investidor de Wall Street. Então, a gente tem que perder as ilusões com esse mundo
Confiar em Deus independentemente do que acontecer e não colocar o dinheiro no centro da nossa experiência. O dinheiro é importante, ele representa o nosso trabalho, as coisas que a gente precisa comprar, comer, vestir, etc. Tudo isso Deus vai acrescentar, mas é aquele ensinamento importante que o próprio Jesus ensinou e Paulo reflete. Buscar em primeiro lugar o reino de Deus e todas as demais coisas serão acrescentadas na vida de vocês. Se eu vou ter uma gravata ou não para usar, não importa. Custa 10 reais uma gravata? Não sei, não importa. Mas o fato é, Deus vai cuidar de mim. Se eu não tiver de gravata, mas eu tiver com o coração cheio de amor e de fé, tá tudo certo. Se faltar as coisas, tá tudo certo. Se eu não puder comer uma pizza, mas puder comer arroz, feijão e ovo, tá tudo certo. Se eu não puder ficar comendo brigadeiro, puder comer só fruta baratinha da estação, beleza, tá tudo certo. E o que importa é, vamos louvar a Deus independentemente das circunstâncias. Quer melhorar a sua situação financeira? Trabalha, aprende, cresce. Existem muitas oportunidades no mundo, mas o dinheiro não é o foco. Não existe sucesso financeiro que compense infidelidade, pecado, tentação, se matar de trabalhar para não sei o quê, passar perna em cima dos outros, mentir, enganar, ser corrupto. Nada disso vale a pena. O que vale a pena é a gente fazer o nosso melhor, trabalhar com honestidade. Se tivermos oportunidade de ganhar melhor, bom. Se não, bom também. Se tiver a oportunidade de ter fartura, bom, ajude as pessoas. Se não tiver, busque ajuda. Vamos se ajudar nesses momentos difíceis. A igreja não é um ambiente para ficar sugando dinheiro. A igreja é um ambiente para a gente se associar para pregar o evangelho. E por isso a igreja pode pegar dízimos e ofertas, mas também tem que prestar conta, tem que ter pessoas comprometidas para a pregação do evangelho. Não pode virar uma empresa, não pode virar compra e venda de evangelho e etc. Essa é a mensagem, e se vocês entenderem a partir dessa mensagem que vocês podem fazer mais pelo evangelho, mesmo que ele cobre um pouquinho de tempo, mesmo que vocês precisem botar um pouquinho de dinheiro, mesmo que vocês precisem se esforçar para levar o evangelho, façam isso, façam como os filipenses. Paulo não está falando que eles mandaram R$1 milhão. Vocês entendem que isso aqui pode significar R$500 na conta de Paulo. E ele está louvando a Deus. E está tudo certo. Não está dizendo aqui que para você fazer algo, você precisa fazer algo grande. Às vezes, é como Jesus falou, a viúva que deu 2 moedinhas, deu mais do que aquele que deu do que estava sobrando. E eu não estou querendo dizer com isso que vocês precisam dar mais dinheiro para mim, ou para a igreja, ou isso e aquilo. Vocês precisam estar alertas ao que está acontecendo ao redor de vocês e ajudar os familiares se puderem, ajudar os irmãos se puderem, ajudar a igreja se puderem, mas o foco não é o dinheiro, o foco é esse espírito que, tendo ou não tendo dinheiro, prega o evangelho. Tendo ou não tendo riqueza, confia em Deus. Tendo ou não tendo fome, está pregando o evangelho, porque Deus vai suprir e vai cuidar. Eu não sei qual que é a situação de vocês financeiramente falando, tá? Alguns podem estar melhor, outros podem estar pior. E eu gostaria de exortar vocês a entregarem a vida financeira de vocês na mão de Deus, confiar em Deus, trabalhar com as próprias mãos, fazer o que é digno, fazer o que é bom e se preparar para as bênçãos de Deus que estão vindo, continuarão a vir e virão na nossa vida. Isso não quer dizer que a gente vai ter vida fácil, mas quer dizer que Deus vai estar com a gente. E se isso acontecer, depois que todo o sofrimento passar, a gente morrer e ressuscitar e estiver no céu e Jesus voltar, a gente vai ver que essa tribulação aqui, dificuldade financeira e saúde, família e problema e Covid, sei lá mais o que, foi leve e momentâneo em comparação com o peso da glória que Deus preparou para você. Deus preparou o perdão dos seus pecados, Deus preparou a eternidade de amor e paz perfeita e amor perfeito entre todos. E o resto é resto. Também não se iludam com dinheiro, não se iludam com as riquezas.
Deus sabe o que cada um precisa e Ele vai suprir essas necessidades. Confiando nisso, nós vamos cantar um hino que chama Eis-nos Prontos, é o número 299 do Inário. Eu convido vocês a cantarem esse hino como uma forma de entrega de quem entendeu essa mensagem, de quem se compromete com o Evangelho, de quem quer pregar o Evangelho, mesmo que não receba R$1, muito menos 1.000, 10.000 por mês. E vamos confiar no Senhor e vamos fazer a sua obra. Amém. Amém, meus amados irmãos e irmãs. Eu vou pressupor que existem pedidos e agradecimentos pela vida financeira de cada um de vocês. Mesmo aqueles que podem estar melhor ou pior, todos têm necessidades e todos têm a agradecer. Deus cuidou da gente até aqui, vai cuidar até o dia da nossa morte e quem sabe a gente não morre, né? Quem sabe daqui a pouquinho Jesus volta e a gente está vivo, né? Seja o que for que aconteça, que a gente não largue da mão do Senhor e vamos orar pela vida de cada um de nós. Oremos? Vamos orar. Senhor Deus, Papai do céu maravilhoso, é no nome de Jesus que nós temos muito a agradecer ao Senhor. Nós te agradecemos porque o Senhor tem sido fiel e nos dado vida, e nos dado graça, e nos dado luz, e nos dado o teu Espírito. Também nos dado os recursos que precisamos para viver, Pai. Muito obrigado. Entretanto, Senhor, é verdade que às vezes a escassez dos recursos tira o nosso sono, nos dão preocupação por causa do emprego, das necessidades, da comida, das contas do dia a dia. E nós clamamos pela vida financeira de cada um aqui na igreja da Santa Clara do Lago. Que o Senhor venha prosperar cada um, abençoar cada um, suprir as necessidades, as emergências de cada um. E que o Senhor venha reinar, viver e ser glorificado na nossa vida. Nos ajude também a ajudar as pessoas ao nosso redor e que dessa ajuda venha um cheiro, um aroma agradável ao Senhor de louvor, por a gente aprender a se amar, a se ajudar, se respeitar e vivermos aquilo que o Senhor deseja que a gente viva. Dá-nos a tua graça para mais uma semana de trabalho, de estudo, de vida. Cuida do Brasil e do mundo. Alivia a nossa situação em relação a essa pandemia. Dê sabedoria aos médicos, aqueles que estão desenvolvendo vacinas, aos governantes. Dê sabedoria também aos líderes da igreja para lidarem com tudo e que possamos pregar o Evangelho não por preço nem por dinheiro, mas por amor ao teu nome, e que possamos preparar um povo para o encontro com Jesus nos ares. Dá-nos tua graça e paz, tudo oramos em nome de Jesus. Amém.